Em São Paulo, o último suspiro deixou de ser um rito de passagem para se tornar o marco inicial de um leilão implacável e sombrio. O luto, antes respeitado como um momento de fragilidade humana, foi transformado em uma mercadoria de luxo após a entrega dos cemitérios públicos à iniciativa privada. Nos corredores de hospitais e necrotérios opera uma engrenagem invisível de extorsão institucionalizada, onde o desespero de quem fica é meticulosamente calculado por metas de vendas e comissões agressivas. O que antes era um serviço de amparo social, agora funciona sob a lógica de um cartel fúnebre que triplicou os custos do adeus, forçando famílias a enfrentarem um dilema cruel entre o endividamento eterno ou o descaso absoluto com seus entes queridos. Entre coaches funerários treinados para pressionar os vulneráveis e a manipulação de normas sanitárias, a capital paulista testemunha a morte de sua própria ética. O direito de descansar em paz tornou-se um privilégio financeiro, enquanto o silêncio dos túmulos é substituído pelo som frio das calculadoras, que transformam cadáveres em ativos financeiros altamente rentáveis. Investigamos como a dor alheia se consolidou como o negócio mais lucrativo da metrópole, revelando uma rede que utiliza de rádios piratas as chantagens emocionais para garantir que nem mesmo a morte escape das garras de um capitalismo fúnebre sem limites. Onde a dignidade termina e o lucro começa, é a pergunta que ecoa nos jazigos privatizados da maior cidade da América Latina. O silêncio que antes imperava nos Campos Santos de São Paulo foi substituído pelo som gélido das calculadoras e pelo faro aguçado de um mercado que não admite o luto sem lucro. A morte na maior metrópole da América Latina deixou de ser uma transição espiritual ou um rito de passagem para se transformar no estágio final de uma cadeia produtiva agressiva e altamente rentável. Com a transferência da gestão dos 22 cemitérios públicos para a iniciativa privada, o que se viu foi a institucionalização de um capitalismo fúnebre que enxerga em cada corpo um ativo financeiro e em cada família enlutada uma oportunidade de batimento de metas. A cidade assiste agora a uma metamorfose perversa, onde o direito constitucional ao sepultamento digno é filtrado pela capacidade de pagamento, criando um abismo onde a dignidade humana termina exatamente onde o saldo bancário se esgota. A privatização dos serviços funerários paulistanos não trouxe apenas uma mudança administrativa, mas uma alteração profunda na ética do adeus. O modelo de concessão dividiu a cidade em blocos de exploração, entregando o monopólio do descanso eterno a consórcios que operam sob a lógica implacável da maximização de dividendos. O resultado imediato dessa equação foi uma inflação galopante nos custos básicos, com taxas que em muitos casos triplicaram de valor da noite para o dia. O serviço que antes possuía um caráter de amparo social, mantido pelo poder público para garantir que a desigualdade econômica não seguisse o cidadão até a cova, foi desmantelado em favor de uma estrutura de vendas que utiliza técnicas de persuasão agressiva em momentos de extrema vulnerabilidade psicológica. O processo de extorsão começa muito antes do portão do cemitério. Existe uma rede invisível, uma espécie de inteligência fúnebre que opera nos corredores de hospitais, institutos médicos legais e necrotérios. Informações sobre óbitos circulam como mercadorias valiosas, alimentando um sistema de rádio pirata e informantes remunerados que disputam a primazia do primeiro contato com a família. Esse cerco é estratégico e cruel, pois aproveita o estado de choque dos parentes para impor contratos complexos e serviços acessórios, que sob condições normais seriam prontamente questionados. É nesse vácuo de racionalidade provocado pela dor que os agentes de venda, agora travestidos de consultores funerários, aplicam roteiros de convencimento desenhados para elevar o ticket médio de cada enterro. A figura do coach funerário surge como um dos elementos mais sombrios dessa nova realidade. Funcionários são treinados não para acolher, mas para converter o luto em consumo. Existem manuais de treinamento que ensinam a identificar o nível de culpa dos familiares para oferecer urnas mais caras, ornamentações luxuosas e preparações de corpo que são vendidas como obrigatórias, mesmo quando a legislação sanitária diz o contrário. A técnica é refinada. Utiliza-se o amor pelo falecido como uma ferramenta de chantagem emocional. Sugere-se que a escolha de um caixão mais simples ou a recusa de um serviço de tanatopraxia opcional seria um desrespeito à memória de quem partiu, forçando famílias de baixa renda a assumirem dívidas que comprometerão seu sustento por anos.
A manipulação das normas sanitárias é outra engrenagem fundamental desse cartel. Relatos indicam que empresas concessionárias têm interpretado de forma distorcida as regras de vigilância para exigir procedimentos de conservação caros, alegando riscos biológicos inexistentes ou exigências burocráticas criadas artificialmente. O objetivo é claro: inflar a nota fiscal final. O cidadão comum, desconhecedor das minúcias legais e pressionado pelo tempo exíguo que a decomposição biológica impõe, acaba cedendo a exigências abusivas. O que antes era um serviço opcional de estética fúnebre, tornou-se na prática um pedágio obrigatório para que o sepultamento seja autorizado, criando uma barreira financeira intransponível para os mais humildes. A exclusão social em São Paulo ganhou uma nova e definitiva camada. O sepultamento gratuito ou social, que deveria ser garantido a quem não possui recursos, tornou-se um labirinto burocrático humilhante. As concessionárias focadas no lucro criam obstáculos para a concessão desses benefícios, empurrando os beneficiários para as periferias mais distantes ou oferecendo condições que beiram o descaso absoluto. Enquanto isso, nos cemitérios centrais e históricos, o espaço é comercializado a preços de mercado imobiliário de luxo. O jazigo deixou de ser um local de memória para se tornar um imóvel de alta rotatividade, onde a inadimplência de taxas de manutenção pode resultar na exumação sumária e no despejo dos restos mortais para ossários comuns, tratando a história de uma vida como um contrato de aluguel rescindido. Este cenário de capitalismo fúnebre revela uma face desumana da gestão urbana, onde a morte é despojada de sua sacralidade para ser vestida com a roupagem do oportunismo. A cidade de São Paulo, em sua busca por eficiência fiscal e desoneração do Estado, acabou por entregar seus mortos a um sistema que não conhece limites éticos. A competição por corpos, a pressão sobre os enlutados e a cartelização dos preços criaram um ambiente onde o luto é uma mercadoria e a dor alheia é o combustível para lucros astronômicos. A investigação sobre essas práticas mostra que não se trata de casos isolados de má conduta, mas de um modelo de negócio estruturado para explorar o desespero humano em sua forma mais pura. A estrutura de monopólio criada pela privatização impede qualquer forma de regulação natural pelo mercado. O cidadão não tem a opção de pesquisar preços ou buscar alternativas quando um ente querido falece dentro de uma determinada jurisdição controlada por uma concessionária específica. Ele está preso a um contrato de adesão forçada. Essa falta de liberdade de escolha é o que permite que as empresas pratiquem preços abusivos e imponham serviços desnecessários sem medo de represárias comerciais. A fiscalização estatal, por sua vez, mostra-se lenta ou conivente, permitindo que as irregularidades se multipliquem sob o manto de uma suposta modernização do setor. O impacto psicológico dessa abordagem comercial da morte é devastador. O processo de luto, que exige tempo, respeito e silêncio, é interrompido por negociações financeiras agressivas e pela sensação constante de estar sendo enganado. As famílias saem dos cemitérios não apenas com a dor da perda, mas com o peso da indignação e do endividamento. A morte em São Paulo tornou-se um evento traumático não apenas pelo fim da vida, mas pela violência institucionalizada de um sistema que cobra caro pelo direito de fechar os olhos pela última vez. A metrópole, em sua voracidade financeira, esqueceu que a dignidade de uma sociedade é medida pela forma como ela trata seus mortos e acolhe seus vivos em seus momentos de maior fragilidade. O que se observa nos bastidores das grandes empresas funerárias é uma cultura de vendas que rivaliza com os setores mais agressivos do varejo. Reuniões de resultados focam em como aumentar a venda de planos de assistência funeral e como convencer o cliente a optar por pacotes premium no momento do óbito. O uso de linguagem técnica e a imposição de prazos curtos servem para desorientar o familiar, impedindo-o de tomar decisões conscientes. Essa tática de cerco transforma o funeral em um espetáculo de consumo forçado, onde a estética da despedida é valorizada acima do respeito humano. A mercantilização do fim da vida em São Paulo é o exemplo mais extremo de como a lógica do lucro pode corromper as funções mais básicas de assistência social, transformando um dever do Estado em uma mina de ouro para grupos econômicos que descobriram que, na capital paulista, nem o descanso eterno é gratuito ou garantido. A engrenagem que movimenta o mercado da morte em São Paulo opera em uma zona cinzenta onde a legislação sanitária é distorcida para se tornar uma ferramenta de persuasão financeira. O que antes era tratado como um rito de passagem cercado de respeito, hoje é dessecado por manuais de treinamento que ensinam funcionários a identificar a fragilidade emocional como uma janela de oportunidade comercial. Nos bastidores das novas concessionárias, o luto não é um estado de espírito, mas um perfil de consumidor que precisa ser conduzido rapidamente ao fechamento de um contrato.
A estratégia é sutil e perversa, utilizando a urgência do momento e a burocracia estatal como escudos para justificar valores que desafiam a lógica econômica básica. Quando uma família atravessa os portões de um cemitério privatizado, ela entra em um ambiente projetado para maximizar o ticket médio de cada óbito, onde cada serviço adicional é apresentado não como uma escolha, mas como uma necessidade técnica ou uma prova de amor ao falecido. A sofisticação desse sistema revela-se na figura dos chamados coaches funerários, profissionais contratados para transformar coveiros e agentes administrativos em vendedores de alta performance. Esses treinamentos focam na quebra de objeções em momentos de crise. Se a família questiona o valor de uma urna, o vendedor é instruído a usar gatilhos mentais que associam o preço à dignidade do ente querido, sugerindo implicitamente que economizar naquele momento seria uma forma de desrespeito ou negligência. Essa pressão psicológica é exercida em salas fechadas, sob a luz fria de escritórios que mais lembram agências bancárias do que espaços de acolhimento. A transparência de preços, que deveria ser a regra, é frequentemente substituída por pacotes fechados que embutem taxas de manutenção, serviços de tanatopraxia e ornamentações com margens de lucro que superam em muito os padrões de qualquer outro setor de serviços na capital. A manipulação das normas sanitárias é outro pilar fundamental dessa exploração. Procedimentos de preparação de corpos que em muitos casos seriam opcionais ou desnecessários dependendo do tempo de velório, são vendidos como obrigatórios sob o pretexto de exigências municipais inexistentes ou interpretadas de forma abusiva. As empresas criam uma narrativa de risco biológico para forçar a contratação de serviços caros de conservação, transformando o corpo do falecido em um ativo que gera receita antes mesmo de chegar à sepultura. Essa prática não apenas onera as famílias, mas desvirtua a função da vigilância sanitária, que passa a ser usada como argumento de venda para inflar orçamentos. O cidadão, desprovido de conhecimento técnico e em estado de choque, raramente tem condições de contestar tais imposições, tornando-se refém de um monopólio territorial, onde não existe a possibilidade de buscar um segundo orçamento. A disputa pelos corpos começa muito antes de eles chegarem aos cemitérios. Existe uma rede invisível de informantes e rádios piratas que monitoram as frequências de hospitais e do Instituto Médico Legal. Essa corrida frenética pela informação do óbito alimenta um sistema de comissões ilegais, onde o primeiro a chegar à família tem a vantagem tática de estabelecer o domínio sobre o funeral. É uma caça predatória que ignora o tempo da dor. Em alguns casos, agentes funerários chegam a abordar parentes ainda nos corredores dos hospitais, antes mesmo da liberação oficial do corpo, oferecendo facilidades burocráticas que escondem contratos leoninos. Essa presença invasiva transforma o ambiente hospitalar em um balcão de negócio sombrio, onde a morte é antecipada pelo cálculo do lucro potencial. A estrutura de custos imposta pelas concessionárias em São Paulo criou um abismo social sem precedentes no momento da despedida. O serviço funerário social, que por lei deveria garantir a gratuidade ou preços populares para a população de baixa renda, é frequentemente escondido ou dificultado. As empresas criam barreiras burocráticas, exigindo documentações exaustivas ou alegando falta de disponibilidade de urnas simples, para empurrar as famílias para os planos financiados. O resultado é um endividamento em massa de populações vulneráveis, que para garantir um sepultamento digno, comprometem a renda familiar por meses ou anos. A morte, que deveria ser o grande equalizador da condição humana, tornou-se em São Paulo o marcador final da desigualdade, onde o tamanho do jazigo e a qualidade da madeira definem quem tem direito ao descanso e quem será relegado ao descaso das valas comuns ou ao esquecimento administrativo. Além dos custos imediatos do sepultamento, a privatização introduziu uma cascata de taxas de manutenção perpétua que funcionam como um aluguel eterno sobre o solo. Famílias que possuem jazigos há décadas foram surpreendidas com cobranças retroativas e reajustes anuais que ignoram a realidade econômica do país. O descumprimento desses pagamentos pode levar à exumação e à perda do espaço familiar, transformando o cemitério em um empreendimento imobiliário de alta rotatividade. A lógica é clara: o espaço físico deve ser rentabilizado ao máximo e corpos que não geram mais fluxo financeiro são vistos como obstáculos ao lucro. Essa visão puramente patrimonialista ignora o valor histórico e afetivo dos cemitérios, tratando-os como depósitos de ativos financeiros, em vez de espaços de memória coletiva da cidade. O silêncio que antes imperava nos capos santos agora é preenchido pelo ruído das calculadoras e pela linguagem agressiva de metas corporativas. Gerentes de cemitérios são pressionados por fundos de investimento a entregar resultados trimestrais crescentes, o que se traduz em uma fiscalização implacável sobre cada centímetro quadrado de mármore.
A estética da morte foi higienizada para parecer um serviço de hotelaria de luxo, mas por trás das fachadas modernas e dos jardins bem cuidados, esconde-se uma engrenagem de extorsão que se aproveita da única certeza da vida para gerar dividendos. A ética profissional, que deveria nortear o setor, foi enterrada sobre camadas de contratos complexos e cláusulas de exclusividade que impedem a livre concorrência e sufocam pequenas funerárias tradicionais que ainda tentavam manter um atendimento humanizado. A fiscalização estatal, que deveria ser o contrapeso a esse poder econômico, mostra-se inoperante ou estrategicamente lenta. As agências reguladoras parecem mais preocupadas com a saúde financeira das concessionárias do que com a proteção do consumidor enlutado. Denúncias de abusos acumulam-se em órgãos de defesa, mas as multas, quando aplicadas, são incorporadas aos custos operacionais das empresas, não servindo como desestímulo às práticas predatórias. Existe uma simbiose perigosa entre o poder público, que se livrou do ônus da gestão, e o setor privado, que recebeu um mercado cativo com demanda inelástica. O cidadão paulistano encontra-se em uma armadilha institucional. Ele é obrigado por lei a utilizar um serviço que, por sua vez, tem total liberdade para ditar as regras e os preços de sua própria vulnerabilidade. Essa mercantilização extrema do fim da vida reflete um colapso de valores, onde a dignidade humana é precificada e vendida em parcelas. A transformação do luto em mercadoria de luxo não é apenas um problema econômico, mas uma ferida aberta na alma da metrópole. Quando uma sociedade permite que o desespero de perder um ente querido seja transformado em uma oportunidade de venda agressiva, ela perde a capacidade de se reconhecer como comunidade. O sistema funerário de São Paulo tornou-se um espelho de um capitalismo fúnebre que não respeita nem o sono dos mortos, nem a dor dos vivos, consolidando uma realidade onde até o último suspiro tem um código de barras, e o direito de descansar em paz tornou-se um privilégio restrito àqueles que podem pagar o preço de um leilão cruel. A conclusão desse processo de privatização sem limites é a desumanização total do rito fúnebre. O velório, que deveria ser um espaço de reflexão e apoio mútuo, tornou-se o palco final de uma transação comercial, onde o foco não está na vida que se foi, mas na margem de lucro que ela deixou para trás. A cidade de São Paulo assiste, muitas vezes de forma passiva, à consolidação de um cartel que detém as chaves do submundo, cobrando pedágios exorbitantes para cada passo da jornada final. Enquanto as calculadoras continuarem a ditar o ritmo dos sepultamentos, a dignidade continuará sendo enterrada em nome de lucros astronômicos, deixando para as famílias apenas o peso de uma dívida que não termina como o fechamento do túmulo. A morte privatizada é o ápice de uma gestão urbana que esqueceu que existem dimensões da existência humana que jamais deveriam estar à venda, pois o valor de uma vida não pode ser medido pela capacidade de sua família de sustentar um sistema que lucra com a ausência de escolhas. O colapso ético que observamos no sistema funerário de São Paulo não é um acidente de percurso, mas o resultado deliberado de uma lógica que prioriza o balanço financeiro em detrimento da dignidade humana. Quando o Estado decide que a gestão da morte deve ser delegada integralmente ao mercado, ele abdica de sua função primordial de proteger o cidadão em seu momento de maior fragilidade. O que vemos hoje nos cemitérios da capital é a materialização de um pesadelo burocrático e financeiro, onde o luto foi sequestrado por planilhas de metas e bônus de produtividade. A investigação sobre esse cartel revela uma teia de influências que vai muito além de simples taxas administrativas. Trata-se de uma reestruturação cultural da despedida, onde o valor de uma vida é reduzido à sua capacidade de gerar receita imediata. As famílias, atordoadas pela perda, entram em um ambiente projetado para a coerção psicológica. Não há tempo para o choro quando se está diante de um vendedor treinado por coaches funerários para identificar fraquezas emocionais e convertê-las em upgrades de serviços desnecessários. A tanatopraxia, outrora um procedimento técnico específico, tornou-se uma ferramenta de venda agressiva, imposta como obrigatória sob falsos pretextos sanitários, apenas para inflar a nota fiscal final. O impacto social dessa realidade é devastador e aprofunda as desigualdades históricas da metrópole. O cidadão que vive na periferia e já enfrenta a precariedade dos serviços públicos em vida, agora descobre que nem mesmo a morte lhe oferece um alento de igualdade. O endividamento fúnebre tornou-se uma nova categoria de tragédia financeira, onde famílias comprometem meses de renda para garantir que seus entes não sejam tratados como descartes biológicos. A existência de rádios piratas que monitoram frequências policiais e hospitalares para disputar cadáveres é o sintoma mais agudo de uma sociedade que perdeu o senso de sagrado. O corpo humano, despido de sua história e de sua alma, passa a ser visto apenas como um ticket de entrada em um sistema de exploração contínua. As concessionárias, protegidas por contratos de exclusividade que blindam o monopólio, operam com uma arrogância que ignora qualquer tentativa de fiscalização. O silêncio das autoridades diante de cobranças que triplicaram em menos de um ano é um testemunho da omissão planejada.
Não se trata apenas de inflação, mas de uma transferência direta de renda do cidadão enlutado para os cofres de conglomerados que veem na morte o negócio mais estável e lucrativo do mercado. A arquitetura desse sistema foi desenhada para que não haja fuga. Se você morre em São Paulo, você pertence a esse sistema. A livre escolha, pilar do discurso privatista, é uma ilusão completa quando se trata de sepultamentos, pois o monopólio geográfico e administrativo impede qualquer concorrência real que pudesse baixar os preços. O que impera é a lei do mais forte, onde a dor é o combustível para lucros astronômicos. A desumanização atinge seu ápice quando observamos o tratamento dispensado aos que não podem pagar. O descaso absoluto com as áreas de sepultamento gratuito ou de baixo custo serve como um lembrete cruel de que, nesta nova ordem, a dignidade tem um preço de tabela. A manutenção precária, a falta de segurança e a burocracia deliberadamente lenta para os serviços sociais são estratégias para empurrar o consumidor para os planos privados, onde o luxo aparente esconde a mesma frieza corporativa. É necessário compreender que a privatização da morte em São Paulo é um caso de estudo sobre como o capitalismo pode corromper os ritos mais fundamentais da humanidade. Quando a despedida final deixa de ser um ato de amor e respeito para se tornar uma transação comercial de alta pressão, algo fundamental se quebra no tecido social. A cidade, em sua pressa e indiferença, permitiu que o último reduto de privacidade e respeito fosse invadido pela lógica do lucro a qualquer custo. O resultado é uma metrópole que enterra seus mortos sob o peso de dívidas injustas e protocolos vazios. A corrupção que permeia esse setor não é apenas financeira, é moral. Ela reside na manipulação da dor alheia, na mentira técnica sobre normas sanitárias e na exploração do desespero. O sistema funerário paulistano hoje funciona como uma engrenagem de moer esperança, onde o luto é apenas o início de uma jornada de extorsão. As histórias de famílias que foram impedidas de velar seus mortos por falta de pagamento imediato ou que foram coagidas a comprar urnas de luxo sob a ameaça de verem seus entes queridos maltratados não são casos isolados, mas o padrão operacional de uma indústria que não conhece limites éticos. A resolução dessa crise exige mais do que simples multas ou ajustes contratuais. Exige uma retomada da consciência coletiva sobre o que significa ser humano. A morte não pode ser um ativo financeiro. O direito ao luto e a um sepultamento digno deve ser tratado como um direito humano fundamental, imune às flutuações do mercado e à ganância de acionistas. Enquanto a sociedade aceitar que o fim da vida seja um leilão cruel, estaremos todos condenados a uma existência onde nem mesmo o repouso eterno está garantido contra a sanha arrecadadora. A investigação conclui que o modelo atual é insustentável e perverso, servindo apenas para enriquecer poucos à custa do sofrimento de muitos. São Paulo enfrenta agora o espelho de sua própria escolha política e administrativa. Uma cidade onde a vida é cara, mas a morte tornou-se um luxo proibitivo. O silêncio dos cemitérios, agora preenchido pelo som das calculadoras, é o veredito final de um sistema que enterrou a ética junto com seus cidadãos. A justiça para as famílias exploradas e a restauração da dignidade fúnebre são urgências que não podem mais ser ignoradas, sob pena de transformarmos nossa capital em um imenso balcão de negócios, onde a alma humana é o produto mais barato da prateleira. O ciclo de extorsão precisa ser rompido, devolvendo ao luto o seu caráter de amparo social e respeito mútuo, retirando-o das mãos de quem vê em cada lágrima uma oportunidade de comissão. A história de São Paulo e de seus habitantes merece um desfecho mais honroso do que ser apenas mais um número em um relatório de lucros trimestrais de uma concessionária de cemitérios. A dignidade no adeus é o último bastião de nossa humanidade, e permitir que ela seja leiloada é o maior fracasso de nossa civilização urbana. O sistema atual é uma mancha na história da cidade, um monumento à ganância que se alimenta da única coisa que todos compartilhamos, a finitude. Que a revelação dessas práticas sirva como o início do fim desse cartel implacável, para que um dia, em São Paulo, a paz dos mortos e o consolo dos vivos voltem a ser mais importantes do que o saldo bancário das empresas, que hoje dominam o submundo da capital. A morte não deve ter dono, nem preço, nem metas de venda. Ela deve ter apenas o respeito que a vida que se foi exige, e o silêncio que a dor dos que ficam merece. O fim dessa exploração é a única forma de garantirmos que, ao final de nossa jornada, não seremos apenas mais um ticket em uma engrenagem de lucro, mas seres humanos que partiram com a dignidade que lhes é de direito. Não deixe o lucro enterrar a verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecermos essa investigação.